Abba, nós queremos te agradecer por mais um dia que se inicia. Queremos te agradecer por mais uma semana que nós podemos iniciar após um dia de descanso, após as nossas energias serem assim recarregadas, né? Após um descanso, após um tempo de desfrute, nós podemos começar mais uma semana cheias da tua força, cheias do teu poder, com a visão aberta diante de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós acreditamos, Pai, que cada dia é uma grande oportunidade para que o Senhor nos envie, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos mostre. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigado por essa dádiva da vida. Obrigado por esse rico presente que vem carregado de misericórdia. Obrigada, Senhor. Esse dia nós reconhecemos que ele vem carregado da tua misericórdia e do teu favor. Obrigado porque o teu amor nos constrange. Obrigada. Nós estamos aqui nessa manhã gratas, com o coração grato por tudo que o Senhor já tem feito. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo alimento que o Senhor nos põe à mesa. Te agradecemos pela dádiva, pelo privilégio de ter um lar, de ter uma família. Obrigada, Deus, porque pela graça que nós temos de nos assentar à mesa e partilharmos de uma refeição ao redor dos nossos queridos, com os nossos amados ao redor da mesa. Obrigada pelos momentos de alegria, pelos momentos de desfrute com a nossa família, mas também pelos momentos que nos fazem muitas vezes vivemos situações de confronto para que a gente alinhe. Obrigada por cada momento que o Senhor tem nos proporcionado com a nossa família. Obrigada por nos estar construindo e reconstruindo nesses dias aqui. Nós estamos há alguns dias modelando algumas mulheres da Bíblia e aprendendo o que não devemos fazer e como não devemos ser com outras, Pai. E te agradecemos, porque temos sim estado numa escola com as mulheres da Bíblia, aprendendo a ser mulheres de fé, aprendendo a se posicionar, aprendendo para vivermos nesses dias que está tão difícil. Então nós te pedimos, Abba, enche a nossa vida, nos concede sabedoria para viver, nos concede discernimento, traz respostas nesse dia, traz respostas, é o que nós te pedimos. Nos alinha ao teu propósito eterno, abre a nossa visão. Ah, Senhor, nós queremos te pedir, toca os nossos sentidos, para que nós sejamos mulheres sensíveis. Sim, sensíveis com as nossas relações humanas, mas também sensível ao teu Espírito, a manifestação do teu Espírito, sensíveis à tua real presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero já dar bom dia aí para quem está chegando. Que a graça e a paz do Senhor encontre lugar de repouso sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Hoje a gente vai falar sobre Débora, a profetisa, mas que também foi a quarta e única juíza. Vamos falar também de Débora, que foi esposa. Vamos falar de Débora, que foi conselheira. Além de ser profetisa, vamos falar de Débora, a mediadora, Débora, a planejadora. Sabe de quem nós vamos falar hoje? De uma líder. Você é líder, você sabia disso? Você é líder? Lembrando que a gente vai falar, a gente está falando sobre as mulheres e a gente vai focar só nas características delas, que é porque é o que a gente precisa para os nossos dias de hoje, para nos formar mulheres de fé, tá bom? E assim a gente poder viver esse tempo do fim, tá? Tem toda uma história, o texto, o livro, ele nos dá aqui nos dá capítulos aqui para leitura e meditação para que você possa conhecer toda a história e o contexto das mulheres da Bíblia. E na página 51, se você tem o livro, abre aí o seu livro na página 51. O livro, o autor, ele nos propõe aqui nós lemos e estudarmos Juízes, capítulo 4 e 5. Nós não vamos ler porque vai ficar muito longo, tá bom? Nós vamos ficar só com a base devocional, que a nossa base devocional está em Juízes,
capítulo 5, versículo 7, tá? Olha lá. Cessaram as aldeias em Israel. Base devocional, Juízes 5, 7. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Na tradução transformadora fala assim: restavam poucos nos povoados de Israel. Olha para você ver, porque quando ela fala aqui na versão Almeida, ele fala: cessaram as aldeias em Israel. Não tinha mais aldeias, não tinha mais as pessoas ali habitando, morando. O texto diz: cessaram. Restaram poucos nos povoados de Israel, até que ela teve uma atitude, até que ela se posicionou. Anota aí. Se posicionou. Ela teve um posicionamento. Quer que eu te fale? Toda atitude, ela exige um movimento, ela exige uma ação nossa. Não tem como a gente parar para falar, eu vou me posicionar, se você não falar, se você não permitir que a voz saia da sua garganta, ou se você não tiver uma ação mesmo. A palavra fala que Débora, ela olhou ao redor, ela observou o ambiente, ela viu que não restava mais. Ele fala: cessaram as aldeias em Israel, restaram poucos nos povoados de Israel, até que eu, Débora, me levantei por mãe. Ela teve uma atitude. Ela teve uma atitude de mãe. Por mãe em Israel, me levantei. Aí você vê que ela teve uma atitude de se levantar, e depois ela fala como ela se levantou. Ela se levantou como mãe. Ela se levantou... Quando a gente para pensar em mãe, a gente para pensar naquela que é conselheira, naquela que quer o melhor, naquela que nutre, não é? A gente para pensar naquela que vai à frente para dar um lugar aos filhos, para abrir caminho aos filhos. Entende? Se você for parar para observar a sua vida, você vai entender a sua vida como mãe, você que é mãe, né? E não precisa ser mãe para entender também. Quem é filho também dá para entender. É só se colocar, ter empatia, vai entender o que é ser... Como foi a atitude de Débora aqui. E aí eu queria que a gente fosse para a leitura para a gente já passar para a reflexão logo mais, tá bom? A gente vai para a leitura do livro, que diz assim: Débora é a Joana d'Arc da incrível história de Israel, que repetidamente caía na idolatria. Aqui no caso, Israel repetidamente sempre caía na idolatria, sempre fazia o que era errado. Nesses períodos, Israel perdia todo o sentimento de consciência nacional e renunciava aos seus prestígios e honra. Contudo, também tinha uma resiliência e elasticidade que permitia que se recuperasse como nenhuma outra nação. Israel estava se recuperando totalmente do que parecia uma desintegração espiritual e política. Essa capacidade de renascer das cinzas foi um presente de Deus, que Deus pretendia que Israel fosse restaurado, e é perfeitamente evidente quando consideramos a história de Débora e os dias em que ela viveu. Quase todas as planícies da Palestina já haviam sucumbido à força dos cananeus. Jabim, o rei deles, residia em Azor e dominava Israel por meio de suas forças armadas. Tinha um exército poderoso, temido, especialmente por seus 900 carros de ferro. Contra eles, os esforços da infantaria foram inúteis. Consequentemente, o povo de Israel, que povoou as terras baixas, que teve que pagar tributos a Jabim. Eles viviam em condições precárias. Apenas as pessoas das regiões montanhosas mantiveram sua liberdade. Simplesmente porque os carros de guerra de Jabim não eram adequados para o terreno montanhoso. Aqueles que viviam em regiões montanhosas, como Efraim, ainda possuíam certa organização e resistiram heroicamente. Aqui a gente começa a falar sobre ela, tá? E lembrando que a gente vai
a gente vai falar mais sobre a pessoa. Sempre os nossos estudos aqui, eles vão falar sobre a figura da mulher, tá bom? As características dessa mulher dentro da história. A gente vai buscar extrair dela as qualidades, extrair delas as características, extrair delas quais foram os defeitos, para que a gente possa aprender, para que a gente possa, aprender com essas mulheres da Bíblia a sermos mulheres de fé e manifestarmos isso como mulheres no tempo do fim. Exige uma atitude, né? Então aqui a gente vê que o autor, ele fala assim: a esposa de Lapidote, que vivia sob uma palmeira, entre Ramá e Betel, na terra de Efraim, os inspirou a essa resistência. Seu nome era Débora, e eles a chamavam de a mãe de Israel. Ela era astuta, destemida, e tinha o dom da profecia e da música. Ela lembrou seus compatriotas nas montanhas da história da liberdade do Egito, e passagem pelo Sinai, e profetizou dias melhores por vir. Como juíza, deixa eu colocar aqui, como esposa, como juíza, para a gente fixar aqui o que a gente vai voltar, tá bom? Como juíza, ela administrou a justiça e aconselhou-os. Sua reputação era sólida e confiável. Com a ajuda de Baraque, ela organizou um pequeno exército permanente entre o povo. Treinou e inspirou o chefe desse exército. Treinou e inspirou o chefe desse exército, Baraque, e deu-lhe instruções sobre como apresentar a batalha a Sísera, o general do exército de Jabim. Sua capacidade militar era evidente, sendo provada pelo fato de que Baraque exigiu que Débora o acompanhasse na batalha. Vamos mais esse parágrafo, tá bom? 10.000 homens de Naftali e Zebulon foram alistados e estacionados no Monte Tabor. Débora liderou destacamentos para tomar as passagens das montanhas. Ela conhecia Jabim e sua arrogância e sabia que entraria no Vale Quizon, um terreno extremamente perigoso para os carros de ferro. Olha lá como ela planejou aqui, ó. Pois era a estação das chuvas, era a época de chuva. Por isso que eu coloquei aqui que ela era uma planejadora também. Ela planejou, ela parou para observar. A gente já vai entrar aqui nessa questão, mas só para você observar aqui, ó. Ela conhecia o rei Jabim, ela conhecia a personalidade, o caráter daquele rei. Ela conhecia o rei Jabim, sabia que ele era arrogante e sabia que a entrada do vale era um terreno extremamente perigoso para os carros que eles tinham, aqueles carros fortes, né? Eram 900 carros que as rodas eram de ferro. Carro forte, que eu falo, potente, tá bom? Aí ele fala aqui, olha, pois era a estação de chuva, era épocas de chuva. Nós não estamos vivendo, nós estamos num tempo de chuva, né, gente? Embora não seja a época. Aí a gente para observar que nós estamos com tantos sinais que nós estamos vivendo o tempo do fim, que você vai ver que a própria criação está dando essa manifestação. Quando que se viu, vamos falar a verdade, época de novembro e dezembro chover tanto como está chovendo nesses dias, gente? Fala a verdade. Tá tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, ele espera, né? E não só ele, eu acho que a Bíblia não fala que nem é ele. O Senhor, ele nos chama e nos aceita como filho, né? Quando a gente o reconhece. Mas a criação anseia, espera ansiosamente a manifestação dos filhos. Então a gente precisa parar para observar o que está acontecendo ao nosso redor, o que o povo está manifestando ao nosso redor. Se a gente for parar para analisar, antes a gente entrar aqui na história de Débora, que tem total contexto com o que nós estamos vivendo nesse tempo, você vai observar que os sinais, o povo, nação brasileira, está dando sinais que aguarda a manifestação dos filhos, aguarda a unidade da igreja, aguarda, não é? Você vai ver que
A criação, a natureza está aguardando a manifestação dos filhos. Quando o povo começa a dar ordens, né? Quando o povo não, os filhos começam a dar ordens. É tão forte que nós estamos vivendo, a gente precisa parar para observar os tempos. E aí você vai ver que Débora, ela desempenhou um papel muito importante num momento complicado da história de Israel. A história de Débora, gente, eu vou falar para você, o meu estudo, vocês sabem aqui que eu tenho várias bíblias, várias coisas, e eu fiz um estudo assim muito longo, foi algo assim tremendo, tinha muita coisa, a gente aprende muito com essa mulher. E como eu disse, hoje a gente vai falar aqui sobre Débora, a profetisa, mas a gente poderia acrescentar. Eu pedi para a Anne colocar aí, né? E você sabe que o título, o que a Anne colocou, Mulheres da Bíblia, Débora, profetiza, é o título desse capítulo, né? Sobre Débora, fala que ela é profetisa, mas ela é muito mais. E aí eu quero que você acrescente aí nas suas anotações. Débora, ela foi juíza. Eu anotei aqui, fui colocando umas setinhas aqui, que ela foi a quarta e única juíza daquele povo. Porque naquela época, o povo, é tão sério isso que nós vamos falar, porque naquela época você vai ver que o povo, eles faziam o que eles queriam. Eles viviam um tempo que eles faziam o que eles queriam, tanto é que se você for para o livro de Juízes, você vai ver que houve vários juízes. Deus levantou vários libertadores para ajudar o povo, e o livro ele fala aqui, olha, que Débora é a Joana d'Arc da incrível história de Israel, que repetidamente caía na idolatria. Porque repetidamente o povo fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Eu te ativo a você ler todo o livro de Juízes. Não é um livro longo, mas eu te ativo a você parar um momento, fazer uma leitura, uma meditação sobre o livro de Juízes, porque você vai ver que entre tempos e outros, Deus levantava e tinha um período de paz. Havia um período, né, que as pessoas, elas conseguiam estar diante do Senhor porque tinha ali um líder, tinha alguém que estava conduzindo. Mas quando acontecia alguma situação, o povo se corrompia, caía novamente na idolatria. E você vai ver que Débora, ela desempenhou um importante papel num tempo complicado que o povo de Israel vivia dentro da sua história. Um tempo assim difícil, né? Tanto nas questões políticas, tanto nas questões militares e na questão espiritual. Era um tempo assim muito sério. Gente, falar de Débora, a líder, como... E o texto, e a gente vai estudar sobre a história dela, você vai ver que ela não era só uma profetisa. Ela era profetisa, ela era esposa, ela era juíza. E como eu disse, ela foi a quarta juíza, e eu comecei a falar, acabei me atrapalhando e não terminei. Por que ela foi a quarta juíza? Porque foram vários juízes se levantando, não é? Mas como mulher, ela foi a única juíza. Ela foi a única juíza, entende? E aí você vai ver também que ela foi uma conselheira, porque as pessoas procuravam ela para se aconselhar. Ela era, né, a mediadora ali entre as tribos. Estude a história de Débora, você vai ver que é poderoso e é muito pontual para os nossos dias. Você vai perceber que nos dias que nós estamos vivendo, além de nós precisarmos ser pessoas, falando num contexto agora Brasil, além de nós precisarmos de ser pessoas que têm um relacionamento com Deus, nós vamos precisar ter atitudes, nós vamos precisar ter posicionamentos. Sabia? É exatamente isso. E aí, voltando aqui, para que a gente continue, é muita coisa, a gente tem tanta coisa. Aqui nas minhas anotações, nos meus escritos, e na hora que o Senhor foi falando, eu também fui escrevendo e somado aquilo, e eu estudo assim, ó, e falar para você, cada vírgula eu conto. E aí eu paro, fico meditando, refletindo, volto de novo, leio, releio, falo, o que o Senhor quer me dizer aqui, Deus? Qual que é a chave disso daqui? Para que a gente possa, então vai tempo, tá bom? Estudar a palavra de Deus não tem como ser rápido. Tem pessoas que falam assim, viu, hoje em dia, as pessoas não querem mais, viu, Débora, viu, pastora? As pessoas não querem mais uma mensagem de 1 hora. As pessoas não aguentam mais ficar 1h30 ouvindo falar.
É claro que a gente ouve essas verdades e o que essa pessoa disse também é verdade. Só que, gente, estudar a palavra de Deus exige tempo, exige entrega. Eu não consigo ser rasa, eu já disse várias vezes para algumas pessoas, eu não consigo não me aprofundar. Eu me aprofundo em Deus, eu me aprofundo em relacionamentos. Eu quando entro numa amizade, numa intimidade, num processo de vida, para mim é profundo, tem que ser sempre profundo. Então assim, não tem como, eu não consigo, eu, Débora Duarte, tô falando sobre minha pessoa agora, eu não consigo vir aqui trazer uma coisa assim rápida. Não consigo. Para mim eu tenho que esmiuçar porque eu esmiuço, tá bom? Então é nisso. Eu queria te ativar, você estar aqui, você permanecer, porque Débora, ela foi uma líder que fala muito daquilo que nós estamos vivendo hoje. E hoje nós estamos aqui para falar com mulheres e homens que são líderes? Sim. Mas porque tem um título? Não. Porque o título não faz ninguém ser líder. O título não dá autoridade de liderança para ninguém. Mas eu quero te dizer que você já nasceu líder. Quando você vai para Gênesis, só para que você possa entender, porque tem pessoas que falam, eu vou sair da live porque eu não sou líder. Eu vou sair da live porque eu não lidero pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu só te dizer uma coisa. Quando a palavra de Deus, ela nos diz que você... Bom dia, amém, amém, Coutinho, que Deus abençoe sim, a nossa manhã, glória a Deus, bom dia. Quando você para pensar que Deus, ele nos criou, e lá no início em Gênesis, leia depois Gênesis 1:26, anota aí, o Senhor fala, façamos homem e mulher, a nossa imagem, a nossa semelhança, que eles dominem sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre a vegetação. Então nós somos criados já para dominar. Você já tem dentro de você essa unção, você só precisa tomar as direções, viu? Você só precisa se colocar no seu lugar, você só precisa se colocar na sua posição. Lugar que eu tô falando é o ambiente que você entrou, entende? E aí você precisa assumir esse lugar de liderança. Deixa eu te falar, todas as vezes que você entra num ambiente, se você já escolher um lado, só tem dois lados, bem e mal, o mal. Só tem dois senhores, né? Deus ou Mamon. Então você que escolhe. E a partir do momento quando você chega num ambiente, se você carrega, se você hoje já foi atraído pro reino do Filho do seu amor, você representa a luz. Então quando você chega num lugar, as trevas, elas vão tremer. Entende? Por quê? Porque você chegou como autoridade naquele lugar. Então a gente precisa entender que nós somos líderes, nós somos criados como líder. Você precisa ter a sua mente aberta para isso. E você não depende de um título. Você não depende que alguém reconheça, põe uma plaquinha em você ou põe a mão sobre você declarando que você é um líder. As coisas, a liderança, ela é conquistada. A liderança é você que conquista. Entende? É você que vai para esse campo, para essa jornada de conquista, consolidando aquilo que você nasceu para ser, tá? E aí a gente vai falar sobre isso também, porque Débora, ela nunca quis o poder. Ela nunca quis o poder. Gente, é tão sobrenatural, e eu quero te dizer uma coisa. Naquele tempo, Débora, ela soube aproveitar o momento. Aproveitar como sendo oportunista? Não. Ela olhou uma situação, ela olhou um quadro, uma realidade, como eu disse aqui. Havia uma situação complicada, havia uma situação calamitosa, vamos dizer assim. Não sei nem se existe essa palavra para a época, porque havia um problema político na época, havia um problema militar na época e havia um problema espiritual. E por que a gente para compreender e entender isso? E eu quero te ativar depois, você estudar, que você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei do estudo. Você vai ver que as pessoas na época, elas faziam tudo o que elas queriam. Na época em que Débora viveu, você vai ver que ela teve um papel importante porque as pessoas, elas viviam uma vida libertina. Você vai ver que na época não existia sacerdócio, o sacerdócio não funcionava na época. Você vai ver que na época não havia um rei que governasse sobre o povo. E o povo, eles eram liderados por pessoas de influência, que se tornaram juízes. Entende? Aí você vai observar a situação de Débora. E como Débora foi constituída juíza? Ela ficou, né, entre duas cidades, debaixo de uma palmeira,
que daí colocaram o nome sobre a palmeira de Débora, e ali ela ficava sentada. E ali ela trazia conciliação para as pessoas. As pessoas a procuravam, e eram as pessoas da tribo. Gente, eu vou falar bem rapidinho para que a gente possa ser pontual na questão de Débora, tá? Eu vou dar um compilado aqui da história dela. E aí você vai ver que ela ficava debaixo dessa palmeira, e era ali que ela atendia o povo. Só que na época, a coisa estava tão séria que o povo, eles estavam desagrupados. As pessoas já não faziam mais parte das suas tribos. Tinha pessoas que estavam nas suas tribos e estavam fora delas. As tribos de Israel, elas não tinham mais conexões. Embora cada pessoa pertencia à sua tribo, as tribos elas estavam desavençadas. Tanto é que você vai ver que a tribo que foi convocada por Baraque foi a tribo de Naftali, né? E a tribo de Efraim, é Naftali e Zebulon, desculpa. A tribo de Naftali e Zebulon. Versículo 6 de Juízes 4 fala aqui, ó. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens. E aí foi o próprio Deus que deu direção qual era a tribo que era para ele chamar. 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Deus que deu essa direção. Você vai observar que ela era profetisa porque ela tinha um relacionamento com Deus. Débora, ela desempenhou um papel muito importante num momento complicado da história de Israel, que a colocou no destaque. Ela foi colocada em destaque. Por quê? Por causa de uma situação, por causa de um problema. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós somos enviados a lugares. O lugar que você está, e eu disse sobre isso, a Bíblia, a gente falou na sexta-feira sobre isso, a Bíblia fala de 2 Déboras. Uma era serva. Uma ela amava, ela viveu inteiramente, né, para servir uma família e foi honrada ao final de sua vida. Tanto é que tinha um memorial, eles fizeram um memorial para que todas as vezes as pessoas se lembrassem dela. E todas as vezes que as pessoas iam ali, as pessoas choravam, porque ela foi uma pessoa muito importante. Choravam de saudade, choravam de lembrar dela, da importância daquela mulher. E quando a Bíblia fala aqui de Débora, você vai ver que ela era uma juíza e ela viu um problema. Então, como eu disse que Débora, a ama, ela era uma babá, né? Nos nossos dias ela era babá. E aí você vai observar que ela foi enviada para aquela família. E aí eu vou voltar a dizer, todos os lugares que você vai, se você tem o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você tem o Espírito Santo como teu guia, Ele está te enviando para esses lugares. E para esses lugares que o Senhor te envia, você foi enviado para mudar o ambiente. É você que vai mudar o ambiente daqueles lugares. Então, automaticamente, quando você chegou num lugar, a situação ela precisa ser mudada. Se tem um problema ali, se tem uma situação ali, você tem que se destacar ali. Como aconteceu com a Débora sacerdotisa. Como aconteceu com Débora profetisa. Como aconteceu com Débora a juíza. Como aconteceu com Débora, a conselheira. Então, ela acabou se colocando num lugar de destaque. Deixa eu te falar uma coisa, você foi colocada nesses lugares, você foi enviada por Deus nesses lugares que você está hoje. No seu trabalho, na sua família, no bairro que você está. Não sei qual é a situação que você está vivendo. Tem um problema, Deus te colocou para você ser a solução. Deus te colocou para você ser a sabedoria, para você ser o discernimento. Entende? Então nós precisamos compreender que Débora, ela conseguia. Se você for analisar, Débora ela era uma mulher, por ela ter um relacionamento com Deus, porque você vê aqui, ó, eu tô com a minha Bíblia aberta, deixa a sua Bíblia aberta em Juízes 4, tá? Você vai ver que ela tinha um relacionamento com Deus, e porque ela tinha um relacionamento com Deus, Deus deu uma direção para ela. Então você vai ver que Débora, ela conseguia ver cenas de pessoas, de situações que as pessoas estavam envolvidas, ela discernia situações que as pessoas estavam envolvidas, ela não estando diretamente envolvida, ela conseguia discernir. Sabe isso? Quando você está vivendo na sua família ou no trabalho, você não está envolvida no problema. Você não tem nada a ver com o problema. Você não é guerreira,
você não é soldado de guerra. O problema não é seu, mas você está de fora e você está entendendo tudo o que está acontecendo. Essa era uma das habilidades de Débora. Entende? Ela conseguia isso, mas por que ela conseguia isso? Não é, a gente conhece hoje, e eu tenho certeza que eu estou falando aqui com pessoas que amam a palavra de Deus, que são discípulas de Jesus e discípulos de Jesus, que amam o evangelho. Então, a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a ser pessoas, mulheres, homens de Deus nesse tempo, homens, mulheres, pessoas de fé, para vivermos esse tempo que nós estamos vivendo. Para poder entender como que nós devemos nos comportar no tempo do fim. Você precisa entender isso. E você vai ver que essas pessoas, elas tinham, esse tipo de pessoa tem discernimento. Então você conhece, você está entendendo o que eu estou falando. É um dos dons do Espírito. Não é? Tem discernimento, ela tinha discernimento, porque ela tinha relacionamento com Deus. O discernimento, ele é um dom que vem através do relacionamento de Deus. Às vezes a gente fala, poxa vida, eu tô nesse ambiente aqui, mas eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Então você precisa se conectar com Deus, porque Deus, ele revela. Deus, ele revela segredos. Salmo 25 nos fala sobre isso. Que Deus, ele revela segredo aos que o amam e os que o temem. Se você ama o Pai, se você teme ao Pai, você se relaciona com Ele. Você se relacionando com Ele, Ele vai te entregar segredos das situações que estão ao seu redor. E muitas situações que o Senhor vai entregar para você não tem nada a ver com você, mas você vai ser a solução para aqueles problemas que você não está diretamente envolvida. Era isso que acontecia com Débora, é isso que aconteceu. Ela não estava literalmente envolvida. Ela estava debaixo de uma palmeira, você vai ver no versículo 4 de Juízes. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela, a juízo. Eles subiam até ela para pedir uma conclusão, para pedir um conciliamento. As tribos naquela época, eles não se davam, e ela conseguiu conciliar eles. Ela conseguia trazer conselhos que iam trazer a unidade novamente. Naquela época, as tribos, elas viviam cada um por si. Naquela época, como eu disse, as pessoas faziam o que eles queriam. Eles não tinham um rei que governasse sobre eles. Eles não tinham um sacerdócio que funcionava naquele tempo. Havia um problema político, havia um problema militar e havia um problema espiritual, porque não tinha uma liderança que governasse. Ela, naquele lugar ali, a palavra fala que as pessoas iam buscar discernimento com ela. Só que por ela ser uma mulher que tinha relacionamento com Deus, você vai ver que ela fala aqui, olha, o Senhor Deus de Israel deu essa ordem. O Senhor tinha dado essa ordem. Aí ele fala no versículo 7, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, o comandante do exército de Jabim, os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então disse Baraque, se você for comigo eu vou, porém se você não for eu não vou. Você vai observar que naquela época a fraqueza e a covardia era característica dos homens da época. Baraque aqui nesse momento, ele falou, pra mim, eu vou falar de mim, tá? Pra mim é como se tivesse soado uma dúvida. Quem nunca entregou algo de Deus para um homem, né? E ele fica meio duvidoso porque você é mulher. Ah, Deus falou com essa mulher aí, Deus falou com ela, será? Será que Deus falou com a minha esposa mesmo para me entregar alguma coisa? Para mim, eu vejo aqui, além de uma dúvida de Baraque, essa é a minha visão, tá bom? Eu vejo também uma covardia, porque na época os homens, você vai estudar e vai ver também, eles não tinham essa coragem de lutar e de ir pra frente, a não ser que tivesse alguém conduzindo, a não ser que tivesse alguém liderando, a não ser que tivesse alguém dando uma visão, um norte. Você vai ver que eles não faziam isso, né? Então, para mim, aqui também revela a questão de Débora, de Baraque ter sido fraco, né? Ter sido covarde diante das situações, porque ele disse, se você for comigo eu irei, se você não for comigo eu não irei. Peraí, ela não era guerreira, ela não era uma mulher que lutava com espada, entende? Aí você vai ver aqui, ó, ela respondeu, versículo 9 do capítulo 4 de Juízes, tá? Certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra da investida que compreendes, pois as mãos de uma mulher
o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Guedes. E ela saiu e foi até lá para lutar. Deixa eu te falar uma coisa, Débora, ela realizou grandes obras. Ela foi uma mulher que realizou grandes obras diretamente, mas ela sabia trabalhar com as pessoas. Ela sabia envolver as pessoas. Eu acho tão lindo isso que Débora viveu, porque quando aquele homem se mostrou assim, de uma forma duvidosa, de uma forma assim, a colocar ela na parede também, falou, bom, só faltou ele falar isso, aí é por minha conta, tá? Bom, se Deus realmente falou com você, então vamos com a gente. Porque se Deus realmente falou com você, então vamos junto, né? Se Deus realmente falou com você, vamos lá, porque se eu morrer, você também morre. Vamos lá então junto com a gente. Um exemplo, tá? Porque isso é real nos nossos dias, gente. Isso é real, não é? Você vai observar que nesse momento aqui era uma profetisa falando com ele. Ela estava entregando uma profecia do Senhor. Ela estava entregando aquilo que o Senhor tinha dito para ela. Certo? Só que como ele se mostrou, de certa forma, covarde, de certa forma fraco, e alguém que estava com dúvida daquilo que ela estava falando, Débora profetizou. Ok, eu vou com você. Porém, as mãos de uma mulher o Senhor vai entregar a Sísera. O Senhor não disse que... ela não disse que o Senhor ia entregar a Sísera na mão dela. Ela foi uma mulher, ela foi uma líder que compreendia que ela não fazia nada sozinha. Débora, ela realizou grandes obras sim. De forma direta e indireta. Ela realizou grandes obras sim, porque ela sabia trabalhar com as pessoas, ela sabia aceitar que tinha outras lideranças, que as pessoas tinham outras habilidades também, e que ela não precisava fazer tudo. Aqui nós vemos Débora enviando e profetizando sobre Jael. Se você for continuar lendo, você vai ver aqui na história a partir do versículo 17, e a gente não vai ficar muito em Jael, porque nós vamos ter um dia para falar só sobre essa mulher. Nós vamos ter um dia só para falar sobre Jael. O que eu quero dizer aqui é que Débora, por ela ter discernimento de Deus, e por ela ter um relacionamento com Deus, por ela ser uma pessoa que ela aconselhava, ela não se achava superior. Ela não queria o poder, ela não queria a evidência. Ela falou, bom, já que você não se posicionou, então vai ser vai ser pela mão de uma mulher que Deus vai dar honra a Israel. Não importasse se fosse ela ou não. Mesmo porque ela não era alguém de guerra. Né? Exatamente. É isso aí, Dai. Se eu morrer, vocês também morrem. É o nível. É o nível de egoísmo, né? Né, psico? Porque se a gente for parar pra analisar, gente, eu sou muito assim, bagunçada de bagunceira com a palavra. Eu dou risada, eu me divirto. A palavra de Deus pra mim, além de ser a minha edificação, é meu livro em quadrinhos. Eu me divirto demais com a palavra de Deus. Tem coisa assim que eu leio e falo, santo Deus. Ai, meu Deus, tem umas coisas assim que é muito divertida. Mas eu não vou entrar nisso, eu vou contar aqui, que já veio na minha mente, aí a gente sai do foco. Vamos voltar aqui. Então, você percebe que ela não buscava honra para ela direcionava, ela profetizava que as outras pessoas iam realizar, que as outras pessoas iam fazer. Entende? Ela entendia que nós tínhamos que cumprir aquilo que Deus determinou. É isso que nós tínhamos que fazer. Você vai observar que Débora, ela trouxe solução para as tribos, ela trouxe solução para problemas pessoais, e ela estava trazendo uma solução ali, uma direção para uma questão política, porque era tomada de território, mas também militar, né? Envolveu duas outras tribos. O Senhor deu essa direção para ela e ela acabou trazendo, né? Entregou essa revelação para Baraque e disse para ele, olha, a gente precisa unir porque são essas duas tribos. Aí é por minha conta também, eu acredito que eram as tribos que poderiam estar juntas guerreando, que tinha essa possibilidade de unidade, ou que não estavam divididas ainda, porque se houver divisão não tem como Deus estabelecer a bênção, não tem como. Então eu acredito, dentro do contexto aqui da história,
Você vê que era a tribo que também estava nas regiões mais altas. Você vai ver que o texto ele fala sobre isso, né? Ó. O autor ele fala aqui, olha, quase todas as planícies da Palestina já haviam sucumbido às forças dos cananeus. Jabim, o rei deles, dominava Israel por meio de suas forças armadas. Eles tinham muitas, né? Eles tinham muitas armas, tanto é que tinha os 900 carros de ferro lá. Tinha um exército poderoso, temido, especialmente por seus 900 carros de ferro. Contra eles, os esforços da infantaria foram inúteis. Consequentemente, o povo de Israel, que povoou as terras baixas, teve que pagar tributos a Jabim. Eles viviam em condições precárias. Apenas as pessoas das regiões montanhosas tiveram sua liberdade simplesmente porque os carros de guerra de Jabim não eram adequados para o território montanhoso. Aqueles que viviam em regiões montanhosas, como Efraim, ainda possuíam certa organização e resistência. E resistiram heroicamente, entende? Então tinha um povo que estava numa condição que não estava dominado, porque eles estavam em regiões mais altas. Mas você vai observar que Débora, ela foi a solução ali. Ela foi uma mulher que trouxe a solução. Ela foi uma mulher que trouxe, né, a resposta. E também trouxe diretamente um sacerdócio em funcionamento. Porque você vai observar que o sacerdócio da época, como ele era falho, como estava falho, e ninguém mais obedecia a Deus, vivia uma idolatria deliberada, né? De muita liberdade, tantas coisas aconteciam, você vai ver que ela trouxe isso de volta. Ela se relacionando com Deus, ela começou a trazer aquilo que Deus falava. Deixa eu te falar uma coisa, não fique dependendo de revelações de pessoas ou se está todo mundo falando a mesma coisa. Não fique dependendo disso, você precisa ter um relacionamento com Deus. A sabedoria, o discernimento, o entendimento, ele vem por meio de Deus. Você precisa ter seus momentos devocionais com o Senhor. Porque o Senhor, ele quer entregar para você coisas importantes. Você é uma líder. Você é uma líder na sua casa. Você é uma líder na sua igreja. Você é uma líder no seu trabalho. Você é alguém que representa uma liderança. E não pelo título, mas por quem você carrega. Pelo entendimento que alcançou. Deixa eu falar uma coisa, gente. Romanos 12 é muito pontual para os nossos dias. Romanos 12 fala que não é para nós nos conformarmos com este tempo que nós estamos vivendo. Não se conforme com este século, mas transforme-o pela renovação da sua mente para que você seja capaz de experimentar. Você só vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se você buscar renovação da tua mente, se você não se conformar. Porém, Débora, você vai observar que o sacerdócio era falho, não tinha revelações, não funcionava. E ela precisou ter um relacionamento com Deus para acreditar naquilo que Deus estava falando para ela transmitir para o povo. Entende? E o detalhe, eu vou falar uma coisa para você, vai ter momentos que você vai passar com a tua família, com o teu grupo que você lidera, ou em algum lugar vai ter momentos que você vai entregar algo de Deus e se você não fizer primeiro, as pessoas não vão acreditar. Eu tô falando para você algo que eu vivi, o Senhor me deu uma direção. A semana passada eu já vinha falando comigo a respeito disso, mas foi consolidando a semana passada a respeito dos níveis. Aceita os níveis que você alcançou no Senhor. O Senhor sempre vai medir, né? Ezequiel 47. O Senhor, ele sempre vai ter as medidas da nossa jornada. E ele sempre vai nos levar a níveis. Ele sempre vai estar conosco. E o nível de cada uma de nós tá ali juntamente com Deus, mas juntamente com o Senhor sempre vai estar conosco nos níveis. Ele quer que a gente passe para níveis mais profundos, mas só depende de nós, não é? E você vai ver que naquela semana que o Senhor estava falando muito comigo, naquele dia que foi na segunda-feira, estava um dia de chuva, muita chuva. E aí o inimigo falou muito ao meu coração, falou, viu, tá chovendo, não tem como, nem vai ninguém. E o Senhor disse para mim, é hoje, você vai fazer hoje é dia do encontro. E aí eu fiquei em dúvida, eu nunca tinha pensado em cancelar, e eu mandei para as mulheres que fazem parte do projeto, eu falei para elas assim, e aí, o que vocês acham? A gente vai ou não vai? E eu fiquei esperando, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu não faço nada sozinha. Eu não faço nada sozinha. Eu declaro, se não for ninguém comigo,
Eu não faço. Mas na questão que eu digo de fazer algo que seja coletivo, de fazer algo que seja para o reino. Tem coisas que eu sei que são minhas lutas pessoais. Eu queria que você entendesse quando fala do coletivo. Eu não faço nada sozinho, o Senhor nunca fez nada sozinho. Né? Ele chamou Pai, Filho e Espírito para fazer e eu não tenho a pretensão de levar nas minhas costas tudo, porque eu nem tenho força para tudo isso. Então, eu reconheço que Deus ele nos forma como corpo e para cada um de nós ele dá um dom, um talento que a gente junto fica glorioso, fica top das galáxias. E aí, nesse dia eu fiquei assim, aí 2 delas falaram, né, no grupo, falou, não, vamos. Eu falei, bom, já somos em 3, então vamos embora, vamos fazer acontecer. E aí, como eu tinha dito isso, era como se na minha mente o inimigo falasse assim, viu, só você que vai fazer isso. E o Senhor me disse assim, se você quer ser uma mulher no tempo do fim, você não vai encontrar conformidade. Você não vai encontrar conforto, você não vai encontrar coerência muitas vezes com as coisas. O Senhor me disse, conforto, Débora, você vai encontrar só na eternidade. No tempo do fim, é isso aqui, ó, é embate. No tempo do fim, você não vai encontrar um tempo de calor para você se afundar em níveis mais profundos. Para você se aprofundar, o Senhor disse para mim na segunda-feira aqui durante o dia. Para você entrar em níveis mais profundos, você não vai encontrar um tempo favorável. Você não vai encontrar uma condição favorável. Você vai precisar romper os níveis. Você vai precisar ter coragem para viver no tempo do fim, baseado nos princípios, baseado nos meus princípios, baseado nos valores que você diz que você tem da minha palavra. Eu falei, Senhor, e aí, Pai, eu vou. E o diabo falou assim pra mim, eu acredito que foi o diabo ou a minha mente sabotadora. Se não foi o diabo, foi a minha mente sabotadora. A minha alma covarde, muitas vezes. Porque o que eu faço, gente, vou falar pra você, é por uma palavra. Não é porque eu tenho coragem, não, assim, que eu sou corajosa. É porque eu acredito que eu tenho uma palavra, então eu vou. Eu só faço, porque eu acredito que eu tenho uma palavra. Então eu vou pela palavra, eu vou por aquilo que o meu espírito sabe. Eu vou falar uma coisa pra você. O espírito, nós somos trinos, né? Corpo, alma e espírito. Assim, eu vivo por aquilo que o meu espírito sabe, a minha alma ela sente. Então a minha alma vai sentir o momento, a minha alma vai sentir a probabilidade, se o tempo está propício ou não, a minha alma vai sentir isso. Mas é que nem eu falei para vocês, eu estava debaixo de uma palavra, o Senhor tinha me dado só para mim aquela palavra. Aí eu falei assim, aí o inimigo, como eu estava dizendo, ou o diabo ou a minha mente sabotadora, minha alma me disse assim, só vai entrar você na água. Só você vai entrar na água, você vai passar vergonha. Depois vocês assistem aí, a minha netinha, a minha coisinha mais linda, ela filmou todinha a live, a live não, todinho o encontro, foi maravilhoso, eu achei uma princesinha. Você sabe, tudo pra mim tem sentido, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês que a atitude dela, pra mim foi como assim, eu quero viver, eu quero que você abra o caminho pra mim. Pra mim foi muito forte aquilo. A atitude dela ficou todo o tempo ali filmando. Maria Luísa. Era como se ela tivesse sendo participante do que nós estamos vivendo hoje, para que a geração dela, o que ela vai representar na geração dela, o que ela vai viver na geração dela, o que a geração dela vai viver, né? Porque a gente nunca semeia só para os nossos. Tudo que a gente faz não para só na nossa descendência. A gerações vai usufruir disso, sabe? E aí a minha alma, como eu disse, ou o diabo me disse, você vai entrar sozinha na água. Você vai entrar sozinha, você vai passar vergonha porque tá frio. Primeiro que tinha dúvida que ninguém ia, que não ia quase ninguém no encontro. Por isso que era a minha vontade de cancelar. E depois essa questão de entrar, e aí o Senhor falou comigo. Aí eu comecei a orar, a falar com o Senhor, falando com o Senhor me disse assim, para os outros serem mulher no tempo do fim, você tem que ser primeiro. Aí eu estudando essa madrugada a história de Débora, eu pensei nisso. Porque Baraque disse assim, se você não for, eu não vou. Então você vai encontrar muitas situações que as pessoas só vão acreditar que Deus falou com você se você fizer. Se você colocar a tua própria vida. Lembra da história de Esther? Nós também vamos modelar Esther.
Esther, ela ficou num tempo assim, né, diante daquilo que estava acontecendo, só que a palavra fala que quando ela entendeu o que estava acontecendo, ela colocou os seus em jejum e oração, e ela falou, viu, eu não estou no tempo de ser chamada, e se uma pessoa entra diante do rei sem ser chamada, ela morre. Então vamos lá, se eu morrer, morri, mas eu vou lá, eu não vou me negar. Então você observa que Esther, que Débora, ela foi, quando Baraque disse isso pra ela falou, bora lá, vamos lá, ela tá vindo pra uma guerra, gente. Ela não era mulher de guerra, ela não sabia lutar. Ela poderia ser golpeada, ela poderia passar por tantas coisas, mas ela estava debaixo de uma palavra. Você é alguém que é líder. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ter título. Olha só, você não precisa ter reconhecimento de pessoas. O Senhor precisa te reconhecer. Ela é uma mulher reconhecida, eu coloquei aqui. Débora, ela foi uma mulher reconhecida. Porque ela liderou a libertação do povo de Israel. Ela liderou, ela foi uma libertadora, gente. Que coisa linda, né? Deixa eu ver o que vocês estão entregando aí, porque senão a pessoa não para aqui. E nós vamos falar sobre a esposa. E ela teve apoio da sua família. Que coisa linda. Ela teve apoio da sua família. Deixa eu ver o transbordo de vocês aqui. Ó, a Sara transbordando. Que momento glorioso. Glória a Deus. Grata por ter vivido isso. Amém, Sara. Glória a Deus. Deus é lindo, né? Ó a Psico falando. A Psico Darle, ó. A Darlene. Foi pelo ato da Malu que eu pude desfrutar de tudo o que aconteceu naquele dia. Glória a Deus. Olha que atitude, né? Não é mesmo, Darle? Foi uma linda, uma linda. Foi uma linda. Ela falou que queria fazer a live. Princesa. Ela teve uma atitude de compartilhar. Foi demais, foi muito forte. E tem sido ainda, viu? Tem sido ainda. Mas vamos voltar aqui. Olha só. Vamos voltar aqui porque eu quero falar sobre isso. Porque Débora, além dela ter tido uma palavra, ela teve o apoio. Ela teve o apoio de sua família. O estudo sobre Débora, sobre essa mulher, para mim foi muito forte, porque além de ser esposa, ela foi chamada de mãe. Ela foi reconhecida como uma libertadora, porque ela liderou a libertação do povo dela. Ela foi considerada como mulher de guerra também, forte, porque ela foi lá, vou junto, vamos porque eu tenho uma palavra. Coisa linda, né? Mas ela tinha o apoio de sua família. Eu fiquei perguntando para Deus aqui também. Eu falei, Senhor, por que Débora, por que a palavra fala que ela era mulher de Lapidote? Ela era casada. Gente, eu destrinchei meus estudos aqui para achar a história de Lapidote. Quem foi Lapidote? Qual era a descendência? Quais eram os seus antepassados? Quem? Pelo amor de Deus, quem foi esse homem? Quem era esse homem que a Bíblia só fala isso? Ele era marido de Débora, a juíza. Ele era simples e exclusivamente o marido de uma libertadora. Ele era o marido de uma profeta. Ele era o marido de uma conselheira. Ele era o marido de uma mulher planejadora. E eu fiquei pensando, e eu fui buscar, como eu disse, a história de Lapidote. Gente, você não encontra a descendência, os antepassados de Lapidote. A única coisa que a gente encontra sobre Lapidote, o significado do nome dele. O significado, eu fiz as anotações aqui porque eu achei muito lindo. O significado do nome de Lapidote era tocha. Esse era o significado do nome. E no outro devocional a gente falou sobre o significado do nome de Débora. O significado do nome de Débora era abelha, que representa atividade, né? Que representa aquele zelo, aquele cuidado, representa a coragem, né? A abelha representa, como eu disse aqui, a tenacidade, né? Representa a coragem. Uma pessoa, a abelha representa perseverança, força, né? Diligência naquilo que está fazendo.
Então, somado à atividade de Débora, junto com a tocha de Lapidote, esse homem iluminava a vida de sua esposa. Você sabe que eu fiquei pensando sobre Lapidote, e quando a gente vai ver, a gente observa que ele foi um homem que ele não impediu a mulher dele. Nós estamos falando de liderança, tá bom? Mulheres líderes. Nós precisamos modelar isso. Mas o marido dela não impediu ela de exercer a liderança. A palavra fala no versículo 4, Débora profetiza, mulher de Lapidote, vírgula, julgava Israel naquele tempo. Por ela ser mulher, ele não impedia, porque hoje a gente vai ver também, e talvez na época tinha tanta, talvez não, tinha, né? Hoje não é tanto, mas na época também tinha muita resistência sobre as questões femininas, as mulheres assumirem lugar de liderança, tanto é que Débora foi a única juíza. Eu acredito que não porque era proibido, mas por causa do posicionamento da maioria das mulheres. Você vê que ela se posicionou aqui. Mas hoje a gente observa que há uma cobrança tão grande. Títulos de liderança, posicionamento tem que vir de um homem, tem que ser da voz de um homem. A gente precisa reconhecer cada função dentro do corpo. A gente precisa reconhecer cada responsabilidade, né? Que Deus tem colocado para homem e para mulher, e cada um ficar no seu chamado, no seu limite, tá tudo bem. Mas você observa que Lapidote, ele não impediu ela de exercer a liderança. Ele não barrou a liderança dela. Lapidote, ele foi compreensivo também, porque para que ela pudesse ir até a guerra, ele também precisou ser compreensivo que a esposa dele, a dona da casa, a mãe da família, ia ficar ausente. Ele precisou ser compreensivo que tinha uma missão que ela estava enganjada. Algo que Deus tinha falado para ela. É tão lindo. Eu fiquei pensando nesse homem, gente. Que coisa mais linda. E o significado do nome dele também. Sabe, você vai ver que Lapidote, ele não tinha inveja da mulher. Ele não tinha inveja da mulher dele, do desempenho dela, da liderança dela. Ele não tinha inveja porque ela era uma liderança tanto política como militar e espiritual. Ela era uma liderança, esse era o dom dela. Ele foi um homem que não tinha inveja da sua mulher. Ele entendia, eu vou falar por mim, tá? Ele entendia que ele era a tocha ali, a luz que dava força, que iluminava a atividade dela, que iluminava a força, a perseverança dela, a intimidade dela com Deus. É lindo. Então Débora, ela teve o apoio também. Ela teve o apoio da sua família. Isso é importante. Isso é muito importante. E nós vamos orar sobre isso, porque hoje nós estamos vivendo tempos que muitas mulheres, elas não têm o apoio. Muitas vezes elas estão atrás de um título do seu marido. Né? Você vai ver que aqui, Lapidote, ele não estava atrás do título, mas ele fez parte da história da mulher, de Débora. Ele fez parte da história da mulher dele. Débora, a profetisa, mulher de Lapidote. A Bíblia começa a falar dessa mulher dessa maneira. Ela tinha um marido, ela tinha um homem que era dela. Ela tinha um sacerdote dentro da casa dela, porque esse homem, ele também se comportava como sacerdote. Você vai ver que Lapidote, ele não teve medo também do relacionamento dela com Baraque e com os outros 10 mil homens que ela ia se relacionar no meio da guerra. Porque tinha um propósito. Né? Tinha um propósito. Olha aí, ó. A Glete falando, o apoio é super importante para o nosso ministério, sem dúvida. Sem dúvida, amada, sem dúvida nenhuma. É importante a gente falar sobre Lapidote porque ele era um homem que ele apoiou a sua esposa. E para ele não tinha problema nenhum ela ser. Você sabe que eu me lembro aqui agora da Helena Tanuri. Eu fui num encontro de mulheres que teve aqui na igreja, uma igreja em Jundiaí, a Casa de Deus, e que ela foi. Eu não me lembro se foi lá que ela compartilhou, mas o marido dela também estava lá, ou se foi em algum vídeo dela que eu tenha visto. Mas ela compartilhou que o marido dela acompanha ela em todas as pregações que ela vai, o marido dela tá sempre junto, e ela não vai se ele não for, porque ele é o intercessor dela, ele é o primeiro apoiador dela, e ele não é assim de sair pregar,
né? Ele não é conhecido, ele é conhecido como esposo da pastora Helena Tanuri. E para ele tá tudo bem. Eu tô me lembrando aqui agora dessa mulher hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, que o marido dela é um apoiador do ministério dela. Vocês sabem quem são a Helena Tanuri, né? A pastora Helena Tanuri. E para ele tá tudo bem. Ele não tem a mesma eloquência, ele não tem a mesma desenvoltura, ele não é tão carismático quanto ela, né? Mas ele, dentro do fluir no corpo, ele flui da maneira dele, entendendo, mas ele não impede a mulher dele de viver isso. É a coisa mais linda, é a coisa mais linda. Então quer dizer, se a mulher, se Débora, ela estava naquela atividade, naquela perseverança, naquela dedicação ao trabalho, Lapidote, ele era o brilho, ele era a luz para ela. Eu tô te iluminando, minha amada. Você vai fazer, vai lá. Esse homem, ele tinha confiança na mulher dele. Porque ele não tinha problema de quando Débora foi falar com Baraque, ou ela ia estar numa guerra, num lugar retirado com não sei quantos homens. Olha lá, isso mesmo, Sara, não mesmo. E é lindo porque o marido dela sempre tá junto, né? Ele sempre tá junto. Então era importante eu falar sobre Lapidote, porque é importante a gente ter o apoio da nossa família, mas se você não tiver o apoio da sua família, ore. Você vai orar a Deus, você vai orar, você vai clamar ao Senhor. Você não vai entrar num confronto, você vai orar antes de qualquer coisa que você for fazer. Antes de você for exercer o teu ministério, ore. Fale com o Senhor, apresente o coração do teu marido, apresente a vida dele, apresente. Peça para o Senhor. Porque não existe, deixa eu falar uma coisa, tem gente que fala assim, olha, se a mulher for pastora, se o marido for pastor, a mulher é pastora. Se o marido não for pastor, a mulher não é pastora. A mulher não tem como ser. A mulher não pode ser, não ter cargo de liderança, se o marido não for. Ela é esposa de pastor. Esse texto de Débora acaba com tudo, hein? Entende? Porque cada um de nós temos um chamado, um dom, uma missão. Isso é lindo demais de se ver. Quando as pessoas elas entendem quem elas são no reino, quando as pessoas compreendem quem elas são em Deus, e cada uma dentro da sua função, cada um com a sua identidade fixada, com o teu propósito bem consolidado, elas vão fluir. Entende? Elas vão fluir, sim. Então você vai observar que Débora, ela tinha o apoio. E se você não tiver o apoio, você não pode abrir mão daquilo que Deus colocou dentro de você. Porque você vai ver que foi Deus que chamou Débora, foi Deus que levantou ela. Dentro da coragem, dentro daquilo que ela tinha dentro dela para transferir para o povo e do relacionamento que ela tinha com Deus. O que você precisa é do apoio do seu marido, você precisa do apoio da sua família, daqueles que te são preciosos. Então você vai orar por eles. Você vai orar. E antes de qualquer missão que você sair para fazer, você vai pedir, Senhor, eu quero te pedir, me dá direção, me dá sabedoria, me dá uma estratégia como o Senhor deu para Débora, como ela planejou para que eu possa falar e ser enviada. Você precisa do envio do seu marido. Você precisa. E eu não estou falando que, tem que ter todo aquele ritual, vem aqui, eu vou te abençoar, eu vou te ungir. Não estou falando disso, gente. Estou falando de simplicidade. Deus, ele é simples. Só que não dá pra gente deixar dentro da casa aquela confusão e você sair para fazer a obra de Deus. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Deus precisou me tirar um tempo fora para que eu pudesse ter um momento com Ele. Para que eu tivesse ter um encontro verdadeiro com Ele, para mim saber quem eu era, qual era o meu propósito, qual era a minha vida. Para que eu viesse para uma jornada tentar ver se as coisas... Porque eu achava também, durante um tempo, achei que eu era o problema, que eu era a situação, que eu tinha que sair para deixar as coisas. E aí, mesmo depois de uma situação, peraí, tá tendo uma confusão, então eu vou parar, né? Vou recolher as minhas mãos para que as coisas possam, mas em oração, continuando orando e clamando ao Senhor para que as coisas aconteçam. E há o envio. Né? Então agora pode haver um retorno aos poucos, devagar, porque precisa haver o envio. O Senhor, ele nunca vai colocar o seu ministério relacionado à sociedade acima do seu ministério familiar. Ele nunca vai colocar. O Senhor nunca vai falar para você, deixa a sua família, deixa o seu casamento, deixa os seus filhos, porque tem pessoas lá fora precisando. Você precisa sair daqui
desse lugar debaixo da bênção para que você possa fluir aqui. Entende? Então, talvez fala, vai, você quer fazer isso aí? Vai lá, vai. Vai que eu quero ficar aqui assistindo meu futebol. Foi enviada. Talvez não foi da maneira que você esperava, porque a gente às vezes espera, a gente romantiza, né, gente? Ai, meu bem, vai lá, deixa Deus te usar, que você seja, sabe, muito usada. Deixa eu orar por você, Senhor, eu oro, abençoa a minha esposa. Às vezes a gente quer toda essa coisa. Você só precisa do envio. Tá tudo bem pra você? Tá, tudo bem, vai lá, não tem problema nenhum. Simples, deixa eu te falar, o reino é simples. As coisas de Deus são simples. É a gente que quer ficar muito fazendo coisa. Vamos caminhar, porque senão nós vamos embora daqui hoje. Que oração, que oração. Olha a hora, olha a hora. Meu Deus. É muita coisa, é muita coisa. Olha aqui. Débora, ela foi reconhecida como uma mulher, como eu disse, que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim. Você vai ver que Cícera, o comandante, ele era cruel. Depois você lê lá, você vai ver que ele era um homem cruel. 8:16, glória a Deus. Obrigado, Simone. Vamos caminhar para o final. Obrigado, Sara. Sara, Anne, obrigado, meus amores. Obrigado, Cris. Olha aqui, você vai ver que o reinado, o governo, a opressão do rei Jabim, ela vinha muito severa. Cícera, o comandante do exército cananeu, eles eram muito cruéis com o povo de Israel, entende? Então você vai ver que ela foi reconhecida como a libertadora. Débora também, ela foi respeitada como mãe de Israel. Todo Israel reconhecia ela como mãe, como aquela que aconselhava, como eu disse no início, como aquela que cuidava, como aquela que ia à frente, como aquela que era exemplo. O que é uma mãe? É tão lindo, né, Darly? Isso, meu amor, a gente romantiza demais. Me ajuda, psico. Eu tô saindo desse lugar de romantizar, mas também não quero perder minha sensibilidade, porque olha, a gente precisa ser sensível, né? Essa também é a diferencial das mulheres, a sensibilidade. A gente não pode romantizar tudo. E aí você vai precisar entender que ela foi reconhecida por todos, pelas pessoas que ela convivia. Ela não precisava de um outdoor com o nome dela, ela não precisava de um reconhecimento político, que alguém pegasse o microfone e falava, olha, a libertadora, a profetisa Débora. Não, ela não precisava disso. As pessoas que ela se relacionava reconhecia ela como mãe, reconhecia ela como mãe de Israel. Débora, a única coisa que ela queria era servir a Deus. Débora, ela não tinha fome de poder. Ela não tinha fome de poder. Você observa quando ela disse para Baraque, né? Já que você tá dessa maneira aí, desse jeito, só vai se eu vou. Então deixa eu te falar uma coisa. Não vai ser pela tua mão, viu? Que Israel vai vencer. Essa honra vai vir pela mão de uma mulher. Você vai ver que Débora, ela não tinha fome de poder, ela não queria estar no evidência, ela não queria estar num lugar de poder, de autoridade. Ela sabia trabalhar através das pessoas, ela incluía as pessoas na missão dela. Ela falou, bom, vai ser pela mão de uma mulher, não precisa ser eu, mas vai ser pela mão de uma mulher. Então você vai ver que depois, quando Cícera, depois que, né, ele saiu fugindo lá, da hora da guerra, da situação toda lá, depois você leia que você vai entender com mais clareza, pra gente não ficar muito longo aqui, além de já estar. Você vai ver que ele entrou cansado dentro da casa de Cícera, de uma dessas famílias que estavam fora das suas tribos, estava vivendo numa tenda, fora da sua tribo local ali. Você vai ver na história que essa mulher, ela era esposa de um homem que ele era cunhado de Moisés, viu? Ela era esposa de um homem, agora eu não vou encontrar aqui, mas depois vocês estudem aí, você vai ver que Jael, ela era esposa de um homem, que eu também não marquei aqui porque eu não fiquei estudando sobre ela, mas eu sei porque eu li a história toda. Ela era esposa do cunhado de Moisés. E estavam vivendo fora da sua tribo. E foi por meio dela que Cícera morreu.
Então você observa que se cumpriu aquilo que ela profetizou. Então ela não queria poder, ela queria cumprir a missão, ela queria que o povo dela fosse liberto. Débora, ela queria servir a Deus. Ela queria servir a Deus e ser reconhecida por Deus. Só por Deus. Você vai observar, depois você lê ali no capítulo 5, que todas as ações de Débora, tudo que ela fazia, ela dava crédito para Deus. Tudo ela atribuía a Deus a glória. Então, ela vivia e para servir a Deus, o que ela queria era servir a Deus. Ela não queria poder, ela não queria um lugar de autoridade. Além de tudo, Débora, ela foi uma influência grande. Ela foi uma mulher que influenciou as pessoas a viver para Deus após a guerra. Depois que passou tudo, ela foi uma pessoa que influenciou. Depois você lê o Cântico de Débora, no capítulo 5 de Juízes, você vai ver que o cântico, ele descreve toda a história do que aconteceu naquela guerra. Depois ela fez um cântico. A palavra fala que o cântico de Débora é dela e de Baraque, né? Provavelmente os dois que compuseram ali e fizeram a melodia. Mas eles falam de como se deu a guerra. Você vai observar que até a criação guerreou junto. Olha o versículo... Deixa ver. Olha o versículo 4 aqui do capítulo 5. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram. Eita! Deixa eu te falar uma coisa, Débora influenciou. Ela foi uma mulher que influenciou. Depois da guerra, ela influenciou as pessoas continuarem vivendo para Deus. E aí, para a gente encerrar, a vida de Débora, ela nos desafia. Eu fiz uma relação aqui, eu quero que você anote. A vida de Débora, essa mulher que viveu num tempo assim, vamos dizer, caótico, o mesmo tempo que nós estamos vivendo, de forma política, militar e sacerdotal, porque não tinha funcionamento de sacerdote na época. Vamos falar igual aconteceu com Samuel, né? As visões eram raras, não é? Não tinha aquelas manifestações ali comum, né? E aí eu anotei aqui que a vida de Débora nos desafia de diversas maneiras. Primeiro, a vida de Débora nos desafia, né, na necessidade de estarmos disponíveis para o Senhor e para as outras pessoas. Débora, ela estava disponível. Então hoje a gente vai observar que há uma grande necessidade da gente estar disponível para o que Deus quer fazer através de nós e para as pessoas, porque ela estava sentada. Ela era uma profetisa que não ficou dentro do templo. Ela era uma profetisa, uma sacerdotisa que não ficou dentro da casa dela, porque não tinha homens de Deus na época. Ninguém estava fazendo a obra de Deus. Ninguém está fazendo nada no templo. Ixi, a obra já acabou. Vou ficar aqui dentro da minha casa cuidando da minha vida e dos meus filhos e do meu marido. Não. Ela foi para debaixo de uma palmeira. E as pessoas que ela se relacionava ali, ela era a solução. Ela era a resposta. Ela era a estratégia. Ela era o planejamento. Ela era a mediadora para trazer paz, a conciliadora, a pacificadora. Entende? Então ela saiu para fora e ela se encontrava e automaticamente as pessoas iam procurar ela por isso. Automaticamente. Então, hoje há uma necessidade de estarmos disponíveis, mulheres, estarmos disponíveis para o Senhor. Estarmos disponíveis para as outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Você vai ver que Débora, ela fazia isso. No versículo 4 ali, do capítulo 4, Débora julgava Israel naquele tempo. Ela trazia ali, ó, os filhos de Israel subiam até ela a juízo. Eles subiam a ela para que ela julgasse a causa deles, para que ela desse direções, entende? Então, nesse tempo, a vida de Débora nos desafia a vivermos dentro e reconhecermos a necessidade. Reconhecemos a necessidade de estarmos disponíveis. Sabe quando o profeta Isaías fala assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é disponibilidade, gente. Está mostrando disponibilidade. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Envia-me a mim, eu estou disponível, eu estou pronta. Eu estou pronto, me envia para essa situação. O segundo desafio que a vida de Débora nos apresenta é nos encorajar.
nos encorajar para nós gastarmos os nossos esforços no que nós pudermos fazer. A vida de Débora nos encoraja a gente se esforçar e nos gastar e nos deixar gastar naquilo que a gente pode fazer. E não ficar se preocupando com aquilo que nós não conseguimos fazer. Você precisa parar, sai desse lugar porque o diabo está te roubando. O Senhor tem me dito também nesses tempos, se o diabo ele não conseguir te desanimar, ele vai te distrair. Então você precisa ser encorajada para gastar a sua vida, sabe? Para você se encorajar no que você pode fazer. O que Débora podia fazer? Débora podia sair para se encontrar com as pessoas. Onde que ela foi? Ela foi para debaixo de uma árvore, onde tinha uma sombra, onde ela poderia ter um momento ali de conversa com algumas pessoas. Automaticamente foi acontecendo. Você acha que tudo isso aconteceu do dia para a noite? Não! Não aconteceu do dia para a noite. Ela fazia isso com constância, atividade, perseverança. Lembra o significado do nome dela? Né? Ela tinha zelo com isso. Ela ia naquele tempo todos os dias para julgar e todos os dias o povo ia ali para conversar com essa mulher que era conselheira. Então ela estava no lugar certo, na hora certa, debaixo de uma árvore. Tem um lugar próprio? Não tem lugar próprio. Se tiver uma árvore, um lugar de descanso, você pode sentar para conversar com tranquilidade, deixa Deus te usar. E aí o que está acontecendo conosco? Nós estamos ficando focadas naquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Ah, porque meu marido, ah, porque os meus filhos, ah, porque a minha igreja, ah, porque o meu pastor, ah, porque a vida, ah, porque o governo, ah, porque o tempo. Não fica concentrada naquilo que você não está conseguindo fazer. Não fica concentrada nisso. Faz o que você pode, faz o que você consegue fazer. Não fica focada no que você não está conseguindo. O que eu consigo fazer, vai lá e faz. Põe para realizar. Tenha coragem, se levante, faça. O que você pode fazer, faça. Em terceiro lugar, o que a gente aprende aqui também com a vida de Débora, é nós sermos líderes sábias. Nós precisamos liderar com sabedoria. Liderar onde? A sua casa. Sua casa é você quem lidera. Entende? Para de reclamar porque o seu marido fica sempre pedindo por você as coisas, seus filhos. Você é a líder da sua casa. E eles, quando eles estão chamando por você, eles estão chamando por aquela que está governando a casa, aquela que está governando, que sabe onde estão as coisas, porque você é a responsável pela casa. Como eu sempre digo, quando as pessoas falam assim, a dona da casa é ela que manda lá na casa. É isso mesmo. Não é porque você quer se sobressair sobre o teu marido. Não é porque você quer ser melhor do que... Não, é porque é a verdade. A Bíblia fala isso. Provérbios 31 fala sobre isso e pronto. Aceita que dói menos. Não é? Então vai lá com amor, mostra, porque você é a líder da sua casa. Ah, eu sou a líder no meu trabalho, eu sou a líder na igreja, não interessa você ter o título. Você se coloca, se disponibiliza. Entende? Então você precisa também ser sábia. Você precisa. Eu coloquei aqui uma pergunta. O que uma pessoa pode realizar quando Deus está no comando? Porque se você tem sabedoria, é porque você tem um relacionamento com Deus. A sabedoria é algo que é de Deus. Inteligência ela é humana, mas sabedoria é só Deus. Então você só vai ter sabedoria se você tiver um relacionamento com Deus. Jesus é a fonte da sabedoria. Então se você tiver esse relacionamento com Ele, pronto. E o que Deus pode fazer com uma pessoa que tem Deus no comando? Entende? Então nós precisamos agir com sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa agir na hora. Você não precisa ter atitude na hora. Se aconteceu alguma situação, está acontecendo alguma situação, você está vendo a situação, espera. Você não precisa resolver na hora. Para, não responda nada, não defina nada. Vai orar, pedir para Deus, Senhor, me dá uma direção. Enquanto o Senhor não me der uma direção, eu não vou fazer nada. Vou esperar no Senhor. Vou ficar aqui esperando o Senhor fazer e vou fazer aquilo que eu posso fazer. Aquilo que eu consigo fazer é o que eu vou fazer. É o que eu vou realizar. O que eu não consigo fazer, eu não vou me preocupar com isso, não vou gastar energia com isso. Entende? Então você não precisa tomar decisão na hora. Calma. Seja uma líder sábia. Seja uma líder sábia. Espera, Deus vai te dar o momento certo. Deus está no comando? Está. Exatamente, Darly, com Deus no comando você pode tudo. Pode tudo. Só que não é o nosso momento, não é na nossa hora. Espera. Não responde, vai fazer o que você pode fazer.
Que eu posso fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Calma que Deus vai te mostrar. Então a vida de Débora nos ensina a sermos sábias. Você vai ser sábia quando você não tomar atitudes pelo teu próprio entendimento, pelas tuas próprias razões, pelos teus próprios achômetros. Talvez você até esteja com a razão, talvez você até esteja certíssima, mas o contexto todo precisa estar alinhado, senão não vai dar, não vai prosperar, entendeu? Então você precisa ter sabedoria, espera um momento. No momento ideal nós vamos fazer isso. No momento ideal as coisas vão acontecer. Você é líder. Você só precisa entender os momentos que você está vivendo. Você só precisa compreender isso. É isso que você precisa. E eu queria colocar aqui também, para a gente encerrar, que Débora, ela foi uma mulher que realizou grandes coisas. Porém, Deus, Ele pode também realizar, eu coloquei, grandes coisas por meio de pessoas que estão disponíveis a ser dirigidas por Ele. Então, para você ser uma líder sábia, e lembrando, eu não estou falando, para quem está chegando aqui agora, eu não estou falando de posições, não estou falando de colocação, de hierarquia dentro de um grupo, não, eu estou falando de uma convicção de quem você é. Se você é filha de Deus, você é líder. Se você é filha de Deus, você é a luz. Se você é filha de Deus, você carrega a glória de Deus. Onde você chega, deixa eu te falar, aonde a luz chega, as trevas se dissipam, elas têm que se dissipar. A não ser que você fica com medo das trevas. Se não, minha querida, você é líder. E aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Então você é líder. Você carrega essa liderança. Você precisa entender isso. Você não depende de títulos de pessoas. Volto a dizer, Débora, ela não estava atrás do poder. Ela atribuía às outras pessoas, ela trazia as outras pessoas para o projeto, para a missão. E ela dava honra a quem era devido honra. Outra coisa que é importante. Dê honra a quem é devido honra. A palavra de Deus é clara. Muitas de nós estamos honrando quem não é. Você vai ver as atitudes, você vai ver o comportamento, você vai ver as falas. Você fala, meu Deus. Aí eu digo pra você, diga, meu Deus. E aí a gente tá dando honra, mas a pessoa não tem atitude, posicionamento, comportamento. Por que a gente tá dando honra? Por causa do título. Mas Deus nunca deu honra por título. Deus sempre deu honra por um posicionamento. Deus sempre deu honra por uma posição, por aquilo que a pessoa acreditava. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como Deus me disse, eu quero transferir isso ao seu coração. Você precisa acreditar no que Deus te disse. Você não precisa que as pessoas elas acreditem naquilo que Deus te disse. Você precisa transferir para elas o que Deus te disse. E você precisa fazer exatamente o que Ele te disse. E as outras pessoas, elas vão vir, porque se Deus revelou a você, você é a primeira a se manifestar, você é a primeira a fazer. Entende? E às vezes a gente quer trazer a palavra de Deus para um contexto religioso. Não é, mas a maioria não falou nada, mas Deus falou com você, você tem convicção? Você precisa de título para ter uma convicção? Não. A convicção está dentro de você, de quem você é, de quem você serve, do que Deus falou para você. Deus falou com você, faça. E eu costumo dizer, seja a coisa mais louca que Deus falar para você fazer. Gente, faça. Na segunda-feira era loucura. Nós passamos um dia de chuva, chuvoso. À noite estava um frio, um vento naquela colina, que só o sangue do cordeiro. E eu fiquei ali sentada ainda quando a gente estava compartilhando a palavra, impartindo ali os nossos corações, e eu intercedendo e falando, Senhor, tá na tua direção, tá na tua direção. Aí foi. Aconteceu. Amém? Então, Deus, Ele pode realizar grandes coisas por pessoas que estão disponíveis a ser dirigidas pelo seu Espírito. Você precisa entender isso. Amém, mulheres? Amém? Olha só, o ministério de Débora era um tipo de protesto, eu esqueci de falar. O ministério de Débora era um tipo de protesto contra a realidade da época, viu? Porque a realidade caótica que eles estavam vivendo era todo um contexto político, religioso e militar. Então o posicionamento dela para ir para a porta, para ir para lá debaixo de uma palmeira entre duas cidades, vamos dizer assim, era uma forma de protesto. Então o ministério, o posicionamento dela era uma forma de protestar contra a época, aquilo que ela estava vivendo. Então deixa eu te falar, as suas atitudes revelam o seu coração, sempre. Não esquece, você é uma líder, você é esposa, você é mulher, você é conselheira, você é mediadora,
Você é sim também, você é. Você é alguém que é profeta, profetiza, você é alguém que é planejadora. A gente não terminou de ler, né, gente? Eu vou ler rapidinho pra gente orar. Tudo aconteceu como ela havia previsto. Baraque estava esperando na encosta do Tabor. Os outros estavam bloqueando as passagens para a região norte. Baraque desceu a montanha com seus homens. Cícera estava no Vale Quizon. Deus enviou uma tempestade de trovões e relâmpagos que perturbou completamente as fileiras de Jabim. Os anfitriões de Baraque correram para o exército de Jabim em desordem, e as brigas foram arrastadas ou atoladas na turbulenta Quizon. A derrota de Cícera foi completa. Ele mesmo morreu em sua fuga pelas mãos de uma mulher, enquanto descansava exausto em uma tenda. Deus realizou uma grande vitória por meio de uma mulher. Baraque contribuiu para isso, mas o elogio não caiu sobre ele. Débora era poderosa porque foi movida pelo Espírito do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, você é poderosa. Você pode falar isso, viu? Às vezes eu falo para as mulheres: oi, poderosa, graça e paz, paz do Senhor Jesus, como é que você tá? Você é poderosa, em Cristo você é poderosa. Aqui tá, o autor tá falando para nós, ó. Débora era poderosa porque foi movida pelo Espírito do Senhor. Se você é movida, dirigida pelo Espírito de Deus, você é poderosa. Ela recebeu sua inspiração e o fogo do seu coração. Seu heroísmo contagiou todos naquele dia. Ainda hoje Deus escolhe mulheres e implanta nelas o temor de seu nome. Ele as chama de mães de Israel. Mães, não é só uma mãe, é mães. A inspiração irradia delas e desperta os que dormem, para que a luz de Cristo os ilumine. Amém? Glória a Deus. Essa é você. Você foi feita a mãe de um povo, onde você foi enviada, onde você está, para você aconselhar, para você dar direções. Então você precisa entender que você precisa ser uma líder sábia, dentro de uma convicção de quem você é. Vamos orar? Abba, nós queremos te agradecer por esse momento glorioso, onde o Senhor nos ativa, onde o Senhor nos destrava de títulos, onde o Senhor arranca de nós os títulos, o reconhecimento humano, onde o Senhor arranca de nós, por meio do conhecimento, a necessidade de um envio totalmente cheio de tantas coisas e rituais muitas vezes que nós esperamos. Nós queremos hoje, Pai, ter entendimento, maturidade como mulheres que são levantadas como liderança em cada lugar que ela é colocada, dentro da casa, dentro da família, dentro do grupo de colegas de trabalho, dentro da congregação a qual elas servem. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos dê entendimento, que liderança vai muito além de um título, de um reconhecimento humano ou de uma imposição de mãos. Liderança, ela acontece a partir de uma convicção que vem de dentro para fora, que sai de dentro para fora. Liderança é a partir de uma convicção daquilo que você vive. Pai, eu quero te pedir que o Senhor conceda sabedoria para cada pessoa que aqui está. Que o Senhor conceda sabedoria para cada homem, que eles possam entender que o desejo do coração deles não deve ser pelo poder, pelo reconhecimento, pelo status, não pode ser, mas sim pelo desejo de realização da missão, de realização do coletivo, da bênção, de libertação para o coletivo. Pai, eu quero orar e liberar mulheres aqui, que elas não dependem dentro de dons, daquilo que o marido possa fluir, possa estar fluindo, não. Nós temos capacidades, nós temos habilidades, nós temos dons que complementam um ao outro. O que nós precisamos é de uma concordância. Ah, Senhor, concede sabedoria, concede discernimento, concede coragem, para mesmo dentro de um cenário caótico, mesmo dentro de um cenário de destruição, mesmo diante de um cenário, Deus, que as possibilidades de transformação e mudanças são zero. Ah, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor transfira isso para o nosso coração, Pai, essa coragem.
de nos destacarmos em meio a um cenário, em meio a uma história de caos, seja político, seja militar, seja espiritual, seja ministerial, seja familiar, seja pessoal, seja na esfera profissional. Eu quero declarar que todos os problemas que cada uma das pessoas que me ouve, cada uma das mulheres que está aqui comigo agora, todos os problemas, elas não vão fugir mais de nenhum dos problemas, porque ela é a solução. Cada pessoa que está aqui é a solução para esse problema, para essa circunstância, para essa adversidade. Elas são a solução. Eu profetizo essa verdade em nome de Jesus. Você é a solução, e todo problema que o Senhor traz diante de você é uma grande oportunidade para você se destacar, para você fazer a diferença, em nome de Jesus, para que você traga a presença de Deus para esse lugar. Em nome de Jesus, abre esse entendimento, Pai, para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas mulheres em especial. Eu estou falando com mulheres aqui, eu quero te pedir que o Senhor abra a visão delas, que elas não mais fugirão de problemas, elas não mais colocarão sol, não mais taparão o sol com a peneira. Eu declaro que você é corajosa, você é valente para resolver toda a situação, toda a adversidade, com a sabedoria que vem do céu no momento oportuno. Em nome de Jesus, você foi colocada assim para ser chamada como aquela que é mãe. Em nome de Jesus, que o mesmo espírito de ousadia, o mesmo espírito de coragem, de perseverança, de atividade, de ação, o mesmo espírito de coragem esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos encerrando já, tá bom? Amém, Darly, minha linda. Você é mãe, minha linda. Amém, meu amor. Gratidão também por você estar aqui, viu? Eu te amo, maravilhosa, poderosa. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, gente. Na quarta-feira eu não vou conseguir estar aqui no nosso horário. Quarta-feira, na verdade, vai estar um tempo muito corrido, porque na quarta-feira eu vou estar em Campinas. Quarta-feira tem uma conferência que eu faço parte todos os meses, lá no Mevan Campinas. E eu saio daqui às 7 da manhã, então eu não vou conseguir estar aqui na quarta-feira. Eu tô pensando, eu vou ver se eu me programo aqui pra gente vir amanhã fazer o devocional, que seria na quarta ou na quinta-feira, tá bom? Eu vou ver qual dos dois dias é melhor, porque senão, se não for hoje e amanhã, vai ter que ser na quinta e na sexta pra gente fazer, porque eu vou pra Campinas quarta-feira. E aí não dá pra fazer à tarde nem à noite, porque eu também tenho um compromisso à tarde e à noite, e aí não vai dar, tá bom? E aí, na quarta-feira eu não vou conseguir estar aqui, mas eu vou comunicando aqui com vocês para que a gente possa fazer amanhã ou na quinta-feira de manhã às 7, tá? Um beijo, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele sorria para você todos os dias e que Ele te dê a paz. Entenda uma coisa, você já é aceita pelo Senhor. Você já foi aprovada por Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todas vocês, seja sobre todas nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor para esse dia. Deixa Jesus te usar, hein? Disponibilidade. O Senhor precisa que você esteja disponível. Um beijo, gente. Obrigado pela paciência. Vocês são top demais. Vocês são daqueles que não retrocedem. Glória a Deus. Beijo. Tchau. Até amanhã ou quinta-feira. Tchau, meus amores. Amo vocês. Gratidão pela paciência.